Deixa Deus fazer de você um instrumento nas mãos dele. Eu já falei, eis-me aqui, Senhor, várias vezes hoje. Desde de manhã eu estou falando isso com Deus. Eis-me aqui, Jesus. Pode me usar como instrumento teu. Faz de mim um instrumento de valor. Salmo 32 diz assim, verso 1 em diante. Acompanha comigo aí. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano ou falsidade. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar onde me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, com o nosso coração, Pai, rendido aos teus pés estamos. Pedimos a tua bênção, a tua orientação, a tua palavra, a tua unção sobre as nossas vidas, a tua direção e o discernimento para o nosso espírito, para que possamos viver a cada dia no centro da tua vontade. Fala conosco também através desta palavra. Esse é o nosso pedido humildemente diante do Senhor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. O salmista Davi, esse é um salmo de Davi muito conhecido, como nós conhecemos demais salmos de Davi, como o Salmo 51, o Salmo 23, alguns salmos que se destacam na Bíblia, que foram escritos por Davi, em momentos da sua vida, como foi dito aqui nessa noite, em momentos onde a nossa vida está oscilando, muitas vezes diante da crise, diante das dificuldades, ou muitas vezes diante da alegria, diante do regozijo, porque a vida é assim, irmão. Existe o tempo da dificuldade, existe o tempo da escassez, e existe o tempo da bonança, o tempo da alegria, o tempo da fartura. A nossa vida é assim, a vida nesse mundo é assim. Nem sempre é 100%, sempre estamos em cima, nem sempre é assim. Passamos por altos e baixos, mas se nós estamos na presença do eterno, soberano Deus, se nós confiamos na palavra do Senhor, se nós depositamos, como Davi diz nos seus salmos, a sua confiança no Senhor, circunstâncias não vão nos tirar da sua presença, circunstâncias não vão nos deixar no chão, circunstâncias não vão nos mover do propósito de Deus, circunstâncias não vão tirar o nosso coração e nem os nossos olhos da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse: aprendi a me contentar diante do Senhor com o que eu tenho. Aprendi no momento de abatimento, no momento de crise, eu estive em Deus, Deus me guardou. Mas no momento da bonança também, da fartura, no momento da grande alegria e do gozo, eu também soube me comportar diante de Deus. Irmão, tem gente que na hora da crise, na hora da dor, murmura, como foi falado aqui. Ao invés de dar glória a Deus, de reconhecer que Deus está no controle em todos os momentos, murmura, chuta o balde. Se o gato passar na frente, chuta o coitado do gato que não tem nada a ver. Mas talvez também tem gente que na hora da alegria, da bonança, quando está tudo bem, se esquece de Deus, se esquece da igreja, se esquece dos irmãos. Então esses dois extremos na nossa vida sempre acontecem.
Só que eu e você não podemos nos esquecer que, diante dos dois extremos da nossa vida, nós precisamos estar no Senhor, estar diante da presença de Deus, no tempo da bonança ou no tempo da dificuldade, no tempo da prova, no tempo da luta ou no tempo da vitória. Amém? Porque o Senhor está no controle sempre das nossas vidas. O salmo que eu li aqui é um salmo, na verdade, para mim, eu vejo como um testemunho desse homem que foi chamado por Deus ainda um pré-adolescente, chamado para reinar sobre um povo. Deus viu o coração de Davi como um coração de um verdadeiro adorador. Ainda quando pequenininho, lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, ele tocava ali a sua harpa, ele exaltava o Todo-Poderoso, cuidando das ovelhas do seu pai, como um filho obediente ao seu pai, e celebrando ao Pai eterno, ao soberano, ao Deus, o Criador, obediente ao Pai terreno e celebrando ao Pai da eternidade, o soberano. Lá naqueles campos de Jerusalém, de Israel, Davi muitas vezes enfrentava leão, enfrentava ursos para guardar as ovelhas do seu pai, não permitia que as feras do campo roubassem uma ovelha sequer do rebanho do seu pai Jessé. Eu fico me perguntando, a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas um homem tão falho como qualquer homem nessa terra, que cometeu também pecados horrendos, horríveis aos olhos do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Mas um coração segundo o coração de Deus, considerado pelo próprio Deus e narrado isso, um coração totalmente aberto ao arrependimento, aberto à mudança segundo a voz que vem do alto, não um coração duro, um coração endurecido, que Deus não tem acesso, não. Esse coração de Davi é um coração aberto a Deus, um coração disponível ao Senhor, um coração disponível à palavra de Deus, acessível, um coração que é tocado facilmente por Deus. Momentos de dificuldade você vai ler vários aqui, perseguição do rei Saul, vários momentos que ele passou de grande dificuldade, talvez passou na cabeça dele, agora esse é o meu fim. Há um momento que Davi está fugindo de Saul, que ele chega na terra dos filisteus, e ele entra no palácio do rei Aquis, ou Aquis, rei dos filisteus, fugindo de Saul, desesperado, mas sempre buscando o Senhor. Quando ele chega no palácio, ele fica ali próximo à porta do palácio. As pessoas identificam Davi naquele lugar, e quando eles dizem para o rei, esse é o Davi que sempre se levantou contra os filisteus, matou Golias, foi um instrumento de Deus. Naquele momento se vê daquele jeito, desencorajado, diante dos inimigos. E a Bíblia diz que quando Davi é exposto, ele começa a se fingir de doido, irmão. Você já parou para pensar nisso? Ele começa a babar na porta do palácio, ele começa a se fingir de doido, a ponto do rei dizer assim, larga a mão disso aí, esse cara está doido, isso aí já ficou varrido da ideia, deixa ele para lá. Mas ele não estava doido, ele estava totalmente lúcido e consciente de quem ele era na presença de Deus. Mas num tempo de perseguição e de crise, Davi nunca deixou a presença do Senhor. Agora olha o outro extremo, o tempo passa, se cumpre a palavra de Deus na vida dele, se cumpre, os anos passam, Davi assume o trono de Israel, e nós sabemos que Davi é o rei mais amado até hoje em Israel. Assume o trono em Israel e começa a reinar. Então, lá da dificuldade, da prova, da perseguição, da luta, do perigo de morte, agora está sentado no trono julgando Israel como um rei amado, cheio de prestígio, de honra, rico, poderoso, glamuroso diante do reino. E um belo dia Davi deixa os seus olhos vagarem. Conhecemos essa história, porque ele está muito pomposo no seu palácio, está vivendo um momento de glória, de alegria, um momento de satisfação, é um momento de bênção, é um momento de bênção. Como eu disse, muitas vezes no momento extremo de dificuldade nós podemos murmurar, mas esse não é o nosso lugar, devemos glorificar.
E Davi glorificava na prova, na luta, na perseguição. Agora ele está num momento de gozo, de alegria com Deus, reinando. E nesse momento, ao invés de continuar celebrando e indo para a guerra com seus irmãos, com seus patrícios, como um rei vai à frente da guerra, ele resolve ficar no palácio e manda o seu exército para a guerra, os seus generais, e fica no palácio, aproveitando da sua boa vida. E lá do palácio ele olha para baixo, ele vê uma mulher se banhando. Conhecemos toda essa história, Betseba. Ele olha para a mulher, deseja aquela mulher no seu coração, e como um rei que tinha poder e autoridade, mandava, e todos tinham que obedecer, ele manda chamar aquela mulher para dentro do seu aposento, para dentro do seu palácio. Davi comete um adultério com aquela mulher. Aquela mulher fica grávida. O seu esposo estava na guerra. O marido daquela mulher estava na guerra, lutando pelo seu povo, lutando pelo seu rei. Davi, ao ficar sabendo que a mulher estava grávida, faz de tudo para que Urias volte da guerra e vá se deitar com a sua esposa, para que haja um entendimento que aquele filho é dele. Mas isso não acontece. Urias volta da guerra, fica na porta do palácio. Ele é fiel a Deus e fiel ao seu rei. Ele não vai descansar, não vai deitar na sua cama, porque ele sabe que os seus irmãos estão na guerra. Então ele volta para a guerra, e Davi entrega uma carta na mão dele, que era a sentença da sua própria morte. Urias leva a carta e entrega para o general do exército de Davi, coloca ele na frente do fronte da batalha. E claro que na frente da batalha ele vai morrer. A grande probabilidade que ele morreria, como de fato Urias morreu na batalha. Davi então comete o segundo pecado horrendo aos olhos de Deus, um assassinato deliberado, um adultério com a mulher de Urias e um assassinato do seu soldado da sua corte real, fiel ao seu rei. Urias morre. Davi assume a mulher de Urias, Betseba. O tempo passa, o filho morre. Deus não permite que aquela criança tenha vida. Já é uma sentença de Deus por causa desse pecado. O tempo passa, Davi toma aquela mulher para ele, e depois ela vai ter um outro filho com Davi. Mas um dia Deus fala com um profeta chamado Natã. Natã entra na corte real para falar com Davi, e Natã vai lá com a voz de Deus para um ajuste, um acerto de contas com Davi. Davi está tranquilo, sentado no trono. Tinha cometido coisas horrendas no momento da alegria, no momento da bonança, que deveria estar adorando, servindo, amando a Deus. Ele fez coisas horríveis. Deus envia o profeta, e o profeta chega, conta uma historinha muito bobinha, que tinha um homem que tinha muitas ovelhas e muita riqueza. Este homem foi e tomou a única ovelha de um homem pobre que ele tinha. O profeta Natã usa essa parábola, essa comparação. Davi no trono fica furioso com essa situação. Ele diz: digno é esse homem de morte, porque ele fez isso. E o profeta Natã aponta o dedo para Davi e diz: tu és este homem, ó rei. Depois de todo esse cenário, Davi vai se lançar ao chão, vai reconhecer o seu pecado, vai se prostrar diante de Deus, se derramar em lágrimas. Ele entra numa crise espiritual, numa crise por causa do seu pecado. Ele vai entrar num processo de arrependimento com o Senhor por causa de tudo que ele tinha feito. O seu pecado foi denunciado. Por isso que Jesus disse: não tem nada que seja encoberto que não há de ser revelado. Foi revelado pelo Senhor. Enquanto Davi encobria, Deus revelava. Enquanto nós encobrimos os nossos erros e pecados, Deus revela. Mas se nós lançamos fora os nossos erros, reconhecemos, pedimos perdão e deixamos, Deus jamais vai nos envergonhar. Amém? Agora, o Salmo 32 que eu li para você, bem como o Salmo 51, você pode ler. Salmo 51 é um salmo que revela o seu arrependimento. O Salmo 32 para mim é como um testemunho daquilo que ele viveu em Deus, daquilo que Deus fez na vida dele. E ele começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Feliz é aquele homem, aquela mulher, cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto, ou é removido. Depois ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e cujo espírito não há engano, ou não há falsidade. Olha só o verso 1 e o verso 2 desse Salmo 32. Fala para mim e para você, com as palavras de Davi, sobre a felicidade do perdão. Davi está declarando aqui a felicidade de ser perdoado no verso 1 e o verso 2. Ele está testemunhando da sua grande felicidade de ser perdoado por Deus. Quando nós lemos o verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão, a mão de Deus, pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Até o humor deles se transformou, mudou. Ele ficou abatido, ele ficou entristecido, quase que um estado de depressão por causa disso. Agora o verso 5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Do verso 3 ao verso 5, Deus está promovendo a destruição da culpa de Davi, porque Davi está pedindo perdão verdadeiramente para Deus, sabendo que o Senhor perdoa as suas transgressões. Agora do verso 6 ele fala assim: pelo que todo homem que é santo, um homem e uma mulher que se volta a Deus, que ora a Deus, há tempo de poder achá-lo, até o transbordar de muitas águas, estas não chegarão. Ou seja, mesmo no tempo de crise, esse homem, essa mulher que busca o Senhor verdadeiramente, com perdão verdadeiro e arrependimento, mesmo quando transbordar as águas, vier o tempo de crise, esse tempo não vai abater esse homem, essa mulher que está na presença do Senhor. Aleluia, amém? Deixa eu falar para você já aqui, irmão, a cura que você precisa nessa noite, que seja no seu corpo e na sua alma, está com base na confissão do pecado, está com base na confissão e no arrependimento. A cura vai chegar quando o seu coração se abrir verdadeiramente para Deus e você dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, eu me arrependo e a partir de hoje não faço mais isso. Você vai receber o seu milagre, a sua cura instantaneamente pelas mãos do Senhor. Aleluia. O verso 3 diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Ele estava em crise no seu corpo, sentido na sua parte física. É como se o pecado estivesse corroendo ele por dentro, enquanto ele estava calado, enquanto ele guardava a maldade consigo, enquanto ele não expunha a Deus e não se arrependia, ele continuava doente. Doente fisicamente, doente emocionalmente, doente espiritualmente, porque isso o impedia de buscar o Senhor. Ele estava vivendo uma vida de aparência, irmão, sabia nesse momento, Davi? Quando o profeta Natan chega lá diante do reino, no trono, Davi estava vivendo uma vida falsa, de engano naquele momento, uma vida de aparência. Estava reinando, tinha uma coroa, estava no trono, sim, mas era uma vida de aparência, de engano. Tinha coisa errada no seu coração, tinha coisa errada na sua alma, e só Deus poderia mudar mediante um arrependimento do próprio Davi. Os seus ossos se envelheceram, estava sofrendo por dentro, porque ele dizia: a tua mão pesava sobre mim e o meu humor mudou, a alegria saiu do meu coração. Ou seja, o humor mudou. Ao invés da alegria, a tristeza. Ao invés da leveza, o peso estava na sua alma. Esse é o testemunho daquilo que ele viveu. O verso 6, o verso 7 diz assim: tu és o lugar onde me escondo, tu me preservas da angústia. Olha o que ele está testemunhando. Tu me cinges ou me vestes de alegres cantos de livramentos. Esse homem era um adorador por excelência, estava lá no campo junto com as ovelhas adorando o Senhor. Ninguém via ele adorar, irmão, só Deus ouvia a adoração de Davi. Era uma adoração verdadeira que tocava o coração do Altíssimo.
Agora Davi está dizendo assim: tu és o lugar onde me escondo, Senhor. Por muitos momentos ele não tinha esse esconderijo por causa da sua crise. Por muitos momentos ele se viu, por causa do seu pecado, das suas transgressões, ele se viu sem segurança, desprovido do esconderijo do Altíssimo, desprovido da segurança do Pai, sabendo que havia uma culpa no seu coração. Agora ele está dizendo: tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Esse período que nós fizemos aqui de louvor, irmãos, são cantos de livramento. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós abrimos a nossa boca para celebrar, são cânticos de livramento. Estamos na presença adorando, servindo, engrandecendo o Senhor, são cânticos de livramentos. Quantos livramentos são testemunhados aqui? Quantos livramentos você também passa na sua vida? Quantos livramentos nós nem percebemos que Deus nos livrou de situações? E Davi está relatando isso com o seu testemunho: tu és o lugar onde me escondo. Onde nós nos escondemos diante das nossas crises? O lugar em Deus, irmão. Não tem outro lugar para se esconder diante do pavor, da crise, do medo, se não for na presença do Senhor. Davi está dizendo isso com muita verdade. E aí no verso 8 ele vai dizer assim: instruir-te-ei. E é como se Deus falasse agora por ele, no verso 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha só o Espírito Santo falando através da boca dele: instruir-te-ei, meu filho, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que você deve seguir, porque o caminho que você escolheu por muito tempo na sua vida te levou à derrota e ao fracasso. Mas a partir de agora eu vou instruir você o caminho que você deve seguir, eu vou guiar você com os meus olhos. Como que Deus guia a gente, irmão? Como que Deus guia? O Espírito de Deus está em mim e em você. O Espírito de Deus nos guia com os olhos dele nos nossos olhos. O Espírito de Deus nos guia nos caminhos de verdade e de justiça em Deus. Se nós não estamos na sua presença, se nós traçamos a nossa própria rota, nós corremos riscos iminentes. Mas se o Senhor está guiando o nosso caminho, se é os olhos do Senhor que estão nos conduzindo, então nós não cairemos, não tropeçaremos e não ficaremos em trevas. Aleluia. Agora Davi diz assim, agora é Davi dizendo, pelo Espírito, com certeza: não sejais como o cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. Olha o exemplo que ele vai usar: cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O cavalo e a mula retrata dois seres sem entendimento, irracionais, que para serem domados e guiados precisam de freio, de cabresto. E qual é essa comparação? Que eu e você, como homem, mulher, como filhos de Deus, que somos racionais, que temos entendimento, que temos uma palavra que nos dá direção, não podemos, irmão, andar como homens e mulheres irracionais. Não podemos agir como um cavalo ou uma mula age, mas sim como homens e mulheres espirituais, compreendendo a vontade de Deus, ter entendimento para viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem nos dado entendimento dia após dia. Você não pode dizer que você não tem entendimento. Cada culto que você vem, você recebe uma porção de Deus, uma palavra de entendimento, uma palavra de revelação, uma palavra de direção. Cada vez que você abre a palavra de Deus, que você lê, Deus fala com você e te dá uma direção. Ele guarda o seu coração, Ele ilumina a sua mente, para que você não erre, para que você não tropece, para que você não caia. Aí ele diz no verso 10: os ímpios têm muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Davi está testemunhando da sua vida, que por muitos momentos ele sofreu por querer andar longe do Senhor e fazer as suas próprias escolhas. Irmão, quando nós escolhemos fora da vontade de Deus, a gente padece. Tudo que a gente faz com oração, com direção do Senhor. Tudo que aí alguém fala assim: mas pastor, mas tem que espiritualizar tudo. Tudo espiritualiza? Não, não é espiritualizar tudo. É sim pedir a direção do Pai na nossa vida. Tudo que formos fazer, escolher, decidir, tem que ser com direção de Deus.
porque cada direção que você tem, jamais você erra. Você pisa no lugar certo, faz da forma certa, decide da forma certa, por buscar a direção do Senhor. Quando nós fazemos no impulso da nossa carne, ou nos nossos desejos, certamente nós caímos. Davi estava dizendo isso. O verso 11 ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aí ele fala da retidão no coração. Meu coração é reto na presença de Deus. Não há curva, não há atalhos para o propósito. Dentro desse salmo tem 3 versos que se destacam aqui. Primeiro verbo: Deus perdoa os pecados e leva para longe. O Pai faz isso, Deus perdoa os pecados. O Salmo 103 de Davi diz isso: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Irmão, você está percebendo que enfermidades muitas vezes são curadas quando o pecado é perdoado primeiro? Olha lá o Salmo 103: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Primeiro Deus trata no campo do espírito, na vida espiritual. Primeiro Ele trata a sua alma, o seu espírito, depois Ele trata o seu corpo. Tem gente que quer ser curado no corpo, mas o espírito está deficiente, a alma está mancando. Como que vai curar o corpo? É Ele que sara, que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. É Ele que perdoa e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma, a tua vida da perdição, e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Só Ele pode fazer isso. Agora, o apóstolo João diz no capítulo, na primeira carta de João 1, 9 e 10, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além de perdoar o pecado, ainda purifica-nos da injustiça que nós cometemos. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Você está entendendo que essa noite é uma noite de perdão e de cura, irmão? Amém? Deus está falando de perdão e de cura para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito nessa noite. Um outro verbo que é usado no Salmo: Deus apaga. O primeiro verbo, Deus perdoa. O segundo, Deus apaga. A palavra apagar no hebraico significa cobre. Deus cobre. O que Deus cobre nessa noite? O que Deus quer cobrir em nossas vidas? Aquilo que não precisa ser visto para ninguém, irmão. Vergonhas que não precisam ser vistas para ninguém. Deus não quer ver você sendo envergonhado no pecado, sendo ridicularizado, zombado. Deus quer cobrir isso nessa noite. Amém? Deus quer apagar isso nessa noite. O termo cobrir é a ideia de que Deus nos protege, ou Deus apaga essas transgressões. O seu perdão move sobre nós e nos guarda na sua presença, para que isso não seja visto por ninguém. Por que o de Davi foi visto por muitos? Porque ele foi escondendo, ele ficou maquiando, ele ficou jogando para debaixo do tapete, ele ficou levando aquilo todo dia com ele, achando que estava tudo bem. Ah, está tudo bem, não está acontecendo nada, está tudo legal, todo mundo olha para mim, eu sou rei, eu estou aqui, está legal, ninguém fala nada, Deus também não fala nada, está uma bênção, eu continuo no trono, estou aqui reinando, eu faço algumas coisas, não acontece nada, está tudo legal, até que Deus levanta alguém, irmão. Até que Deus levanta alguém para poder apontar o dedo. Não que Deus esteja apontando o dedo para você nessa noite, mas você está ouvindo o testemunho de alguém que foi perdoado e que reconheceu o seu pecado e se rendeu verdadeiramente para Deus. O terceiro verbo: Deus não acusa. Ainda que o profeta Natan foi lá, porque Davi naquele momento estava sendo um hipócrita. Sabe aquela pessoa que está falando que tem o que não tem? Aquela pessoa que está falando que é o que não é? Ele estava sendo esse. Aí Deus disse: eu vou fazer a sua casa cair, eu vou mostrar quem que você é, eu vou arrancar a sua máscara, você não é essa pessoa.
Por isso que Deus mandou o profeta lá. Mas Deus não acusa ninguém, irmão. Você acha que Deus ia perder Davi para o pecado? Você acha que Deus ia perder Davi para o diabo? Você acha que Deus vai perder eu e você para o pecado ou para o diabo? Não vai perder. Então Deus não acusa. Romanos 8,31 diz aí: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, que fique claro, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Duas coisas: não há condenação para quem? Para quem está com Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carnalidade, mas segundo o Espírito de Deus, a vida espiritual, a vida no Espírito. Para esses não há mais condenação. Que lugar que Davi estava naquele dia? Na carne, no pecado. Por isso Deus foi lá onde ele estava e diz: opa, peraí, não é você não. Na minha presença eu sei quem você é. Você está mostrando para as pessoas uma pessoa que você não é. Eu vou mostrar quem é você para você mesmo. Irmão, é certo que eu e você precisamos de um refúgio. A minha casa e a sua casa, o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas finanças, tudo que somos, precisa de um refúgio. Quem é o refúgio? É Deus. É Ele. E para mim, para eu poder estar com Ele, eu preciso ser verdadeiro. Lembra da palavra da semana passada? Sinceridade e verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, sinceridade e verdade. Eu sou o mesmo crente aqui, nesse altar aqui, lá na minha casa, na rua, aonde eu for. Então, irmão, eu preciso olhar para você aqui e saber que aqui dentro você é um cristão, mas que lá fora você é o mesmo. Nos seus negócios, nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua vida com as pessoas. Somos o mesmo, a mesma pessoa. Deus não muda, Ele é o mesmo. Eu e você também não podemos mudar. Temos que ser o mesmo, porque Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo. Por isso eu preciso estar nesse lugar, porque o refúgio é na sua presença. E para estar na sua presença eu preciso ser quem eu sou. Real. Eu não posso fingir ser uma pessoa. Quantos estão dentro das igrejas, irmãos, fingindo ser quem não são? Vivendo um falso evangelho, uma vida falsa de cera. Dentro da igreja é uma coisa, quando chega em casa dá na cara da mulher, judia dos filhos, humilha. Ou ao contrário, a mulher humilha o marido. Os filhos são rebeldes. Dentro da igreja são santos, mas saiu para fora da porta, irmão, já era pior do que ímpio. Então, quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, porque nada fica encoberto diante dele, como Davi estava abrindo, a realidade veio à tona. Eu sou essa pessoa, Senhor. É eu mesmo, eu sou esse cara. Eu sou essa pessoa aí. Eu sou esse. Davi confessou o seu pecado verdadeiramente. Aquele tempo de angústia que ele estava vivendo, aquilo que estava sufocando ele por dentro, a angústia que estava matando ele por dentro, quando ele abre o seu coração, o peso sai de dentro. O peso sai de dentro, a crise sai de dentro, e ele passa a viver um novo tempo na presença de Deus. Amém? Foi curado por dentro, foi liberto por dentro, foi transformado por dentro. Irmão, deixa eu lembrar você, quem fica por lá de dentro é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Nada pode competir com Ele no seu interior. Nada. Nada pode competir. Esse lugar aqui é o lugar dele. É o lugar dele. Deve ser preservado, guardado. Guardado com muita perseverança, com muito amor, com muito cuidado. É o lugar da presença de Deus. Davi falou dos cânticos de livramento, falando da sua adoração, lembrando o que ele viveu atrás. E eu creio que ele lembrou quando ele enfrentava um urso, enfrentava um leão, ao defender as ovelhas do seu pai. Quantos cânticos ele apresentou diante do Senhor. Isso tem valor para Deus, irmão. O nosso tempo de celebração, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de convicção, a nossa vida na presença do Senhor, isso tem valor diante dele. O leão pode vir, o urso pode vir, a circunstância pode vir, mas todos eles cairão por terra, porque você tem cânticos de livramento na sua boca e no seu coração.
Depois você lê o Salmo 40 também. O Salmo 40 ele vai falar dos louvores também. Deixa eu ler aqui para você. Abra sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40, verso 1. Olha aí. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Eu vou até aqui. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Algumas coisas aconteceram aqui. Quem espera no Senhor, inevitavelmente isso vai acontecer. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor aqui nessa noite, em todos os momentos que nós abrimos a nossa boca. Davi disse: Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, uma areia movediça, os meus pés arrancou desse lugar e colocou sobre a rocha e firmou os meus passos. Arrancou ele do lugar de movediço, do lugar onde estava se afundando, e colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Mudou o ambiente da sua existência. Tirou de um lugar instável, colocou sobre um lugar estável e firmou os seus passos. Não vai mais caminhar desordenado, não vai mais caminhar perdido, não vai caminhar desorientado. Os seus passos serão firmes na presença do Senhor. Aí ele diz assim: pôs um novo cântico na minha boca. Espera aí, se é um novo cântico, porque antigamente tinha um outro cântico. Antigamente tinha um outro cântico, mas depois veio o tempo do pecado, a crise, o cântico mudou. Pôs um novo cântico na minha boca. Aqui ele está falando, ele esperou com paciência. Deus ouviu, Deus já operou. Aqui está respondendo, Deus já operou de novo, testemunhando. Aí ele diz: colocou um novo cântico na minha boca. Que cântico foi esse? Foi um hino ao nosso Deus. Foi um hino ao nosso Deus. Um hino ao nosso Deus muda a nossa vida, muda a vida dos nossos vizinhos, muda a vida da nossa família, muda a vida das pessoas ao nosso redor. Um hino ao nosso Deus transforma as almas. Aí Davi está dizendo: pois um novo cântico na minha boca. É algo novo, algo que vem de Deus, não vem do homem, vem do céu, não vem da terra. O que Deus está colocando nessa noite na minha boca e na sua boca, que surge de dentro, vem do alto, vem dele. Depois ele diz: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O reflexo disso que Deus está fazendo na minha e na sua vida é que muitos vão perceber, muitos vão temer do Senhor e vão confiar nele, por causa do nosso testemunho. Aleluia. E o verso 4 ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Gente soberba, gente mentirosa não merece crédito, irmão. Davi está falando aqui. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que se desviam para a mentira, mas que põem a sua confiança exclusiva no Senhor. Amém? Eu sei que o Senhor tem falado nessa noite conosco, perdão, sobre apagar algumas coisas que precisam ser apagadas da nossa alma, que não nos acusa, mas que nos faz viver um novo tempo na sua presença. Se você nessa noite reconhece que você não está nesse refúgio, você percebe que você não está, que é necessário uma exposição do seu coração verdadeiramente para Deus, eu quero que você faça isso nessa noite. Porque Davi naquele momento, ele sabia que ele estava longe da presença de Deus. Ninguém pode ficar longe da presença de Deus. Deus está em todos os lugares, mas nos posicionamos longe da presença de Deus. Então nessa noite nós vamos orar ao Senhor. Mas quando você reconhece diante dele, quando você confessa, quando você abre o seu coração, você alcança a misericórdia, as coisas começam a mudar. Amém? A cura que você precisa, a restauração que você precisa, o milagre que você precisa, a resposta está aqui nessa noite. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Estamos aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui.
O Senhor conhece o interior, a intimidade, a alma, o pensamento, a intenção, o sentimento de cada um dos teus filhos e filhas. Eu sei que nenhuma palavra do Senhor, ó Pai, ela vem em vão desse altar. Eu sei que o Senhor tem falado de cura nessa noite, ó Pai. Cura pode ser no relacionamento, no casamento. Cura pode ser no corpo nessa noite, de enfermidades. Cura pode ser na alma nessa noite, Senhor. Cura pode ser no espírito, na vida espiritual. Estabelecer a espiritualidade, renovar a vida espiritual. Nessa noite, Espírito Santo que nos sonda e nos conhece, que sonda cada coração nessa noite. Olha para o coração quebrantado e contrito, pois esse é o coração que o Senhor não despreza. Recebe nessa noite o perdão, Pai, de cada coração que se rende, que reconhece e que deixa diante do Senhor, ó Pai, que abre, ó Deus, diante do Senhor nessa noite e coloca diante do Senhor tudo aquilo, ó Pai, que tem trazido agravo interior, angústia, Senhor, que tem feito com que os ossos sintam, Pai, ó Deus, se dissolvendo por dentro. Nessa noite perdoa os pecados, nessa noite apaga os pecados, e quando houver, ó Pai, uma entrega verdadeira, um reconhecimento verdadeiro, então que as tuas mãos venham curar, que as tuas mãos venham sarar, que as tuas mãos venham levantar o teu filho e a tua filha nessa noite, Pai. Nós oramos nessa noite com convicção no Espírito Santo, Senhor, que essa enfermidade sai hoje em nome de Jesus, que essa tristeza sai hoje em nome de Jesus, que essa angústia sai hoje em nome de Jesus, que essa depressão saia em nome de Jesus, e que a tua presença tome esse lugar, Senhor, pois esse é o teu lugar, e nós fazemos, ó Deus, a nossa vida a cada dia aos teus pés, Jesus, pois queremos estar nesse refúgio, nesse lugar de vida, nesse lugar de alegria, Senhor. Restaura a alegria da tua filha, restaura a alegria do teu filho nessa noite, ó Pai, aonde as cinzas agora seja, meu Pai, ó Deus, óleo de alegria, Senhor, aonde havia tristeza, Senhor, nessa noite, que haja um avivamento e um fortalecimento, a alegria do Espírito Santo, ó Pai. É assim que nós oramos, Pai, confirma a tua palavra, o Espírito na alma de cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recebe a tua cura nessa noite, mediante a tua confissão, mediante a tua declaração, o teu arrependimento, o teu perdão, a tua vida no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, ó Pai, e a consolação abundante do Espírito de Deus sejam derramados sobre as nossas vidas. Amém?